Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Primeiro, a gente queria, certo? Eu queria, na verdade, em nome da equipe, agradecer a presença de vocês. O interessante desse aulão, né, no caso, são dois aspectos. Primeiro, das aulas, no caso, são dicas finais para vocês, dicas para a prova que vocês vão fazer aí, certo? Daqui a 2 semanas. E, assim, espero que vocês absorvam, que seja importante aí, que vocês consigam adquirir informações que sejam cruciais aí para a prova de vocês. E segundo, pela ideia do aulão, né, que é a parte solidária, onde a gente vai fazer essa doação lá para o pessoal do Lumen, certo? Então, assim, acredito que todo mundo também veio com essa intenção de fazer a doação, certo? E aí a gente já agradece por isso. Galera, e assim, ó, para a gente começar, eu queria passar um vídeo aqui para vocês, que ele fala sobre o seguinte, não sei se quem aqui já viu esse vídeo, mas é uma história muito bonita, que ele fala de uma criança que ela nasceu com uma certa deficiência, certo? Ele não conseguia se mover, não conseguia mexer nenhum dos membros, ele não conseguia se comunicar, e no caso, quando ele nasceu, os pais notaram que ele tinha essa deficiência e levaram ele ao médico. E o médico olhou e disse para eles o seguinte, galera, para os pais, né? Ó, vocês vão ter, no caso, só um problema aí. Ele vai ser para sempre um vegetal, ele não vai se animar, ele não vai ter nenhum tipo de reação, vai ser só um peso na vida de vocês. E o médico, inclusive, falou em sacrificar o menino. Tá entendendo? E, assim, o pai disse, de forma alguma, nós vamos criá-lo como uma criança normal. E o menino foi crescendo, e eles conseguiram comprar uma máquina que ela faz uma leitura, certo, cerebral dele, e ele consegue se comunicar através da máquina. E todo mundo chegou na casa para ver qual era a primeira palavra que ele ia falar, se era papai, mamãe. E a primeira coisa que ele falou foi sobre vencer barreiras, vencer obstáculos. E ele tinha um sonho de completar a prova do Ironman. Para quem não sabe, a prova do Ironman são 4 quilômetros a nado, 180 de bicicleta e 42 de corrida. Que ele não tinha condição física para isso. E aí o pai dele não completou a prova por ele completou a prova com ele. Dá uma assistida aqui rapidinho. Only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? To my knees, or will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing inside. I can only imagine. When all I would do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory.
worship you. I can only imagine. Galera, eles terminaram a prova com um dia de atraso em relação ao resto. Porque assim, não foi uma prova feita só para eles. Foi uma prova do Ironman mesmo, que eles foram com os outros competidores. E muitas pessoas queriam interromper, queriam falar, não, cara, tá bom, já não dá mais, tá cansativo. E o pai disse que a única coisa que passava pela cabeça dele era terminar a prova. Porque era o sonho do filho dele. Entendeu? E eu queria que vocês trouxessem esse paralelo para vocês. Que vocês agora vão fazer uma prova e vocês vão aí atingir um sonho. Que é passar na universidade, que é garantir uma vaga no vestibular que você quer. E só quem pode impedir vocês são vocês mesmos. Ele falava, cara, a única pessoa que vai me parar aqui sou eu. E não parou. Ele foi lá e completou o objetivo. Completar essa prova já é um negócio meio impossível, bem difícil. E ele fez isso carregando uma pessoa. E já era um cara bem mais velho, uns 50. Tô brincando. Mas olha só, falando sério, certo? Então tragam isso para vocês, pensem, vocês só vocês podem tirar isso de vocês, a vaga está lá, ela é de vocês só têm que ir buscar, ok? Então, vamos começar aqui o nosso aulão, certo? Vamos chamar aqui nossa primeira professora queridíssima, certo? Então, já queria aqui chamar, botar um fundo musical, que eu acho que é bem a cara dela. Professora Leila, já pode ir entrando, Leila. Samano. Boa tarde, né, gente? Vou começar aqui. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, certo? Ao lado dos meus queridos amigos aqui. E espero contribuir com vocês com algumas dicas, tá? E é certa a aprovação de todos aqui, que eu já conheço a maioria, né? Vai dar certo, tá? Eu não sou muito acostumada com microfone, não, né? Mas vamos lá. Eu coloquei aqui só para revisar o que cada competência exige, tá bom? Então, lembrando aí, quando você vai fazer a redação, tá? Texto dissertativo argumentativo. E o Enem ele vai avaliar você em 5 competências, ok? A competência 1 é o domínio da norma culta. Como é que você pode atingir o nível máximo dessa competência 1? Você tem que ter apenas um erro de escrita, um erro gramatical, ou 2 erros, desde que seja um de escrita e um gramatical. Tá? Então, tenham cuidado, errou uma palavrinha, não dá mais para voltar, tenham cuidado só para não repetir o mesmo erro. Tá? E aí eu coloquei alguns tópicos para vocês lembrarem, que eu sei que vocês já sabem. Tá? Não utilizar o pronome ele como objeto. Utilizem os pronomes oblíquos. Tá? A palavra mesmo aí, que vocês podem ouvir em alguns contextos, quando o policial está lá dando depoimento, né? O bandido realizou um assalto. O mesmo fugiu. A palavra mesmo, ela não substitui, ok? Sujeito. Tá? Não utilizem a palavra mesmo para fazer substituições como elemento coesivo nesse contexto de jeito nenhum. Viu? O onde você só vai utilizar como elemento coesivo quando você estiver se referindo a lugar. Certo? Não estejam falando de situações, as causas desse problema, onde... Não. Você vai utilizar os pronomes relativos para retomar essa questão. Tudo bem até aí? Tá? E evitem as perífrases. Vai estar, vai encontrar, certo? Se você pode utilizar apenas um verbo, utilize apenas um verbo conjugado. Evite utilizar as locuções verbais. A mesma coisa, Leila, tem uma história que eu não posso começar atualmente, hoje em dia. Não é que tem uma história, certo? É repetitivo.
não é necessário. Se você já utiliza os verbos no presente, não tem necessidade de você ficar dizendo atualmente, hoje em dia, nos dias atuais. Ok? Então, aí, algumas dicas para vocês. Competência 2 é se você consegue desenvolver o tema. A partir de quê? A partir de uma proposição, argumentação e conclusão. E as competências 2 e 3, elas andam juntas, estão aliadas, tá? Porque, ao mesmo tempo que você desenvolve o texto com estes elementos, proposição, argumentação e conclusão, você vai ter que apresentar um ponto de vista. Então, diante de algum tema, tenham cuidado, tirem isso da cabeça de vocês, não é para ficar comentando, certo? Tecendo comentários, falando das causas, falando apenas das causas e das consequências, não. Tá? Se posicionem, ok? Vocês têm que apresentar um ponto de vista e defendê-lo ao longo do texto. Certo? Dentro dessas competências 2 e 3, eu trouxe aqui para vocês 2 temas, né, nos quais eu acredito. Estou apostando aí. Tá? Thalia, não está apostando? Está difícil. Seguindo aí a linha do Enem, né, nesses 2 últimos anos, a partir de uma lei ou de uma determinação, a prova exigiu que você desenvolvesse um texto a partir disso. Tá? Então, seguindo esta linha aí, nós podemos falar das consequências da lei antifumo. Ok? Leila, aí algum aluno meu disse assim para mim, não vejo consequências dessa lei. E aí vamos aqui. As consequências são os benefícios. Os benefícios que a lei antifumo traz contra o tabagismo na sociedade brasileira. Tá, até aí tudo bem. Falar dos benefícios que existem quando as pessoas não praticam o tabagismo é fácil falar. Agora, como problematizar? Como expor um ponto de vista diante disso? O que é que você vai fazer? Olhe para o tema e tente sempre fazer uma pergunta em cima do tema. Tá? Será que existem só benefícios ou existe alguma coisa ruim desta lei como consequência? Ou, diante dos benefícios, mesmo diante dos benefícios, será que alguém ainda é contra esta lei? Tá? E aí nós temos, sim, os aliados da indústria do tabaco, e muitos donos de bares e restaurantes se sentiram prejudicados com a lei antifumo. Como é que você pode fazer a sua tese em cima disso, em cima desse fato? Apresentar que, depois da lei antifumo, mesmo diante dos benefícios, muitas pessoas ainda questionam a lei, ainda se posicionam contra a lei. No entanto, olha aí a diversidade. Forme a tese sempre com a diversidade. Tá? Entretanto, no entanto, contudo, os benefícios se sobrepõem a essas oposições e devem ser ressaltados. Ora, se você está dizendo que os benefícios se sobrepõem, faça sua redação ressaltando esses benefícios. Ok? Entendido? Próximo tema é o crescimento do número de animais de estimação no Brasil. Tá? Capa de revista, até tem algumas notícias sobre. E aí, qual é a pergunta que você faz para desenvolver esse tema, se caso caia? Aí tem uma aluna minha que diz assim, Leila, eu não gosto muito de falar de animais na redação, não. Né? Mas dá para falar, não só deles. Vamos aqui ver como é que a gente faz. Diante desse fato, você faz uma pergunta. Qual a pergunta? O que é que isso significa para a sociedade brasileira? Tá? E aí você pode falar, será que traz benefícios? Psicologicamente, para as famílias, para as crianças, será que é bom o convívio com os animais? Sim,
E aí você já pode dar uma pesquisadinha para falar desse ponto de vista psicológico, tá? E tem outro benefício, Leila? Tem outra coisa boa com esse crescimento? Tem. Para a economia brasileira, o mercado dos pet shops tornou-se lucrativo. Sem falar na produção de milho para fabricar a ração dos animais, certo? Como eu começaria? Você pode começar. Recentemente, muitas informações são divulgadas acerca do crescimento do número de animais de estimação no Brasil. Tá? Esse aumento traz benefícios para a população, para as famílias brasileiras. Tanto pelo ponto de vista psicológico, como no que se refere à economia. No entanto, aí vamos para o problema. Oi? No entanto, e aí vamos problematizar como? Se eu tenho um crescimento de mercado pet e eu não tenho a fiscalização desse mercado pet, será que eu vou garantir a qualidade dos serviços oferecidos nos inúmeros pet shops? Não, né? Então, no entanto, é necessário, isso representa um desafio para a sociedade, isso merece atenção da sociedade, isso merece um olhar, isso merece políticas adequadas para que não cause problemas mais graves, como quais? A falta de qualidade oferecida, né, pelos pet shops, e um outro grande problema que pode aparecer, o abandono de animais. Tudo bem? Thalia, tudo bem? Ok. Então, dá para desenvolver? Viram como é fácil? Tá? Oi. Pode sim. Não só de cachorros e gatos, não. Deixa eu te interromper rapidão aqui. Pessoal, só pedir um favor a vocês. Quando vocês forem fazer perguntas, levantem o braço, que a gente passa o microfone, porque, para sair a pergunta de vocês, a gente tem que usar também o microfone com vocês. Certo? Tem outro microfone lá, é só vocês levantarem o braço. Como eu sei que aqui só tem aluno educado, vocês vão me entender. Obrigada, João. Então, deixar a Júlia falar aqui. Pronto. Ela perguntou se eu posso falar sobre os animais silvestres. Sim, porque os animais de estimação que nós observamos hoje em dia nos lares não são só cachorros, gatos, ok? Então, você pode falar. Aí, se quiser levar, Leila, que problemática eu posso levantar daí? Questão do tráfico ilegal, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui, dicas para a tese. Você pode utilizar essas expressões, tá? Este fato representa um desafio à nossa realidade, ok? Desafia a sociedade e a economia, exige atenção, pois, caso negligenciado, ocasionará problemas, ok? Então, tá aí, você faz a sua tese, o difícil é fazer a tese. Depois que você faz a tese, o texto anda, tá bom? Competência 4. Competência 4 vai avaliar se você tem um repertório diversificado de elementos coesivos. O que são os elementos coesivos? Os pronomes, tá? As conjunções, os advérbios, tudo que você utiliza para se referir ao que você falou anteriormente, ok? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, só para relembrar, tá? Então, isto é, ou seja, quer dizer, dessa forma. Lembrando aí dos aditivos. Você pode usar além disso, ademais, certo? Com isso, outrossim, né? Outrossim, pode utilizar. Tenham cuidado para não ficar repetindo os mesmos elementos, ok? E aí chegamos a competência 5, né? Que a competência 5 exige de vocês o quê? Elaborar uma proposta de intervenção que seja clara, objetiva e inovadora.
Eles não querem nada, né? De vocês, nem um pouco. Mas vocês vão conseguir, porque, ó, bem facinho. Leila, é verdade que eu não posso falar do governo? Oi, Virna. Clara, objetiva e inovadora. É inovador e bem articulado ao texto, viu? Porque... Mas, gente, não é inovadora no sentido que você tem que propor algo que nunca antes foi imaginada. É que você saia do senso comum. O seu texto ele só vai ser nota 1000 se ele sair do senso comum, tá? Então, tem lá no manual. Mas vamos seguir isso aqui que vocês chegam no inovador. Tá bom? Não fique com medo. Você com medo? Até parece, né, Virna? Deixa besteira. Não é medo, não é besteira. Ó, Leila, é verdade que eu não posso falar do governo? Pode. Fale do governo. Mas não fale só do governo. Porque a responsabilidade do problema e o responsável para solucionar o problema não é só o governo. Então, tente apresentar mais de um agente. Está aqui o governo, ó, tá? Mas, fora ele, temos o quê? A escola, a família, os pais, a mídia, a sociedade em geral, certo? E aí você vai dizer as ações que esses agentes têm que colocar em prática. E, além de indicar as ações, você tem que dizer de que maneira. Detalhar essas ações, tá? De que maneira elas serão realizadas. Por exemplo, se você fala que a família e a escola têm que atuar juntas, de que maneira? Você pode falar que pode ser através do diálogo, tá? Através do diálogo, tá? Através da relação mais próxima, certo? Então, a boa proposta de intervenção é quando você diz o quê, quem vai realizar e de que maneira será realizado. Tá bom? Alguma dúvida? Pronto. Não. Aí tem até... Lembrem que vocês têm o Liminha lá do SBT, não tem? Que fica distribuindo o microfone, a gente tem também, se vocês precisarem. Eu vou fazer uma pergunta aqui por eles, que eu fiquei na dúvida. Vou fazer o Enem também. A gente sabe aí nas redes sociais que, com relação à nossa crise política, as críticas aos partidos políticos, né, sem citar nenhum partido, sem levar em consideração. Pode ser citado na minha redação algum partido político, eu posso fazer alguma crítica ao partido de situação, de oposição, que a gente está vendo muito isso agora no Facebook, né? O pessoal, qualquer coisa é culpa de fulano, do cicrano, do partido A, B, C. Eu posso fazer isso na minha redação? Não faça isso, porque na redação você tem que ser imparcial, viu? Então, para ser imparcial, você não pode assumir um lado, determinada defesa de algum partido político, não pode. Tá? E tem que ter cuidado com essas críticas também, porque você não pode também ir contra os direitos humanos. Okay? Então, seja imparcial. Tá? E esse povo na rede social é porque está faltando um diário. Né? A falta de diário, a galera, né, manifesta... Então, não vão manifestar sentimentos. Né? A pergunta do João Vitor foi muito boa. Não vão manifestar sentimentos, indignações na redação, não. Tá? Sejam imparcial para defender o ponto de vista de vocês. Tá gravando, Vina? Então, já que tu disse que... Meu Deus, que voz horrível. Sim. Pior que a minha não é não, minha filha. Aí, sim. Tipo, então, já que tem que ser imparcial, tu não pode colocar, tipo, infelizmente, essas campanhas não são... Essas coisas, assim, que indicam pessoalidade. Então, não pode. Vina, infelizmente, você pode colocar, sim, se for algo que causa... Porque, tipo, muita personalidade, né, não? Não, mas se for algo que, por exemplo, eu trouxe aqui uma redação para vocês do trabalho escravo, certo?
o trabalho escravo é uma realidade presente hoje no dia a dia. Infelizmente, ainda é presente, certo? Porque não deveria ser. Tá? Não é diferente de você dizer que está infeliz com o fato. Entende? Tá? Lamentavelmente, certo? Esses negócios que eu, tipo, tenho dúvida, porque é muito pessoal, né, não? Tipo, tu colocar, tipo, tá dizendo que não gosta. É pessoal, mas é algo comum, previsto, que é no geral, certo? É aquilo que você, quando eu digo assim para vocês, não digam que todas as pessoas realizam este fato, tá? Mas, se você tem uma realidade que é trágica, claro que você pode colocar termos assim, infelizmente, certo? Tá bom? Mais alguém? Não. Não. Então, aí, ó, que é o que tem no TD de vocês, eu coloquei uma proposta de intervenção referente ao texto, né, ao tema do ano passado, que diz assim, ó, a solução era, claro que aqui a gente não vai poder ver se está relacionada ao texto, porque eu não trouxe o texto para vocês. Então, tem assim, ó, os órgãos brasileiros de regulamentação publicitária devem continuar tirando de circulação os comerciais ofensivos. Percebam que aqui o autor do texto não disse a maneira, como é que vai tirar de circulação, tá? Se é multando, se é proibindo, ok? Além disso, cabe aos pais ensinar aos filhos a melhor maneira de se interpretar as propagandas direcionadas ao público infantil. Como é essa maneira de ensinar? Percebem que eu disse, o autor disse o quê e quem vai fazer, mas não disse de que maneira. Então, fiquem ligados para isso. Ok? E aí eu trouxe essa temática aí do trabalho escravo no Brasil, ainda uma realidade, para vocês poderem observar como nós podemos relacionar com outras áreas do conhecimento. Porque na competência 2, na competência 3, o Enem exige de vocês um repertório cultural. Então, que você tenha conhecimento de outras áreas para colocar na sua redação. Tá? E aí, como a Virna citou nossa querida professora Camila contribuiu aqui com uma introdução, só que aí eu quis deixar as duas para que vocês possam ver, tá bom? E perceber que existem diversas maneiras de se começar um texto, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Ela começou assim, ó. Primeiro, as leis trabalhistas, surgidas após a Revolução Industrial, foram criadas para assegurar direitos básicos aos trabalhadores. Perceberam que ela partiu de um fato histórico, para começar o texto. Fazendo com que não fossem explorados e tratados de forma abusiva. No Brasil, o Código Penal deixa claro que todo denunciado por explorar trabalhadores, além de pagar multa, será preso. Até aí, tem algum posicionamento? Não, está só falando que já se sabe, tá bom? Essa punição, olha aqui o elemento coesivo. Ela disse que, além de pagar multa, será preso. Para retomar este termo, o que é que ela utiliza? Pronome demonstrativo, essa. Tá? Então, elemento coesivo. Embora seja um avanço, olha aqui a adversidade. Coloquem uma contrariedade no texto de vocês, que fica fácil formar a tese. Tá? Então, o que é um avanço? Ter no Código Penal isso. É um grande avanço diante do que tínhamos antigamente, historicamente falando. Ainda não é suficiente para que a exploração de empregados inexista. Isso se deve, sobretudo, olha aqui, ó, advérbios deslocados, coloque entre vírgulas. Por quê? A posição plena do advérbio é no final da frase. Sempre que você deslocá-lo ao longo do seu período, do seu enunciado, coloque entre vírgulas. Há dificuldade de fiscalizar um país extenso e desigual em propriedades regionais. Então, bem aqui, ela está me apontando o porquê
que essa realidade ainda existe. Se ela está me dizendo que existe por causa da dificuldade de fiscalizar, certo? Se você afirmou lá no seu texto que o trabalho escravo existe por causa da dificuldade de fiscalizar, você vai ter que mostrar isso ao longo do texto. Você vai ter que provar que no Brasil existe essa dificuldade. Tá? Não adianta você começar o outro parágrafo falando das condições em que os trabalhadores vivem. Não, você tem que seguir um raciocínio. Ok? E aqui, ó, próximo. Outra forma de você começar. De forma oficial, o trabalho escravo no Brasil foi abolido no final do século XIX. Infelizmente, essa prática persiste. Aí eu retomo aqui para a Virna, né? Virna, Leila, eu não quero colocar infelizmente, porque o corretor vai tirar ponto, porque eu estou sendo emotiva. Se você retirar, não prejudica o entendimento do texto. Tá? Então, você pode começar. Essa prática, que prática? O trabalho escravo. Persiste no país por meio de trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida e condições degradantes, com as quais muitos trabalhadores, olha aqui, ó, não generalizei, usei o quê? Muitos, ok? Pronome indefinido aqui, tá? Usei muitos para não dizer que são todos. Convivem nos cenários rurais e urbanos. Existem diversas razões que explicam essa realidade. Entretanto, olha aí, a contrariedade de novo. Independente dos motivos que conduzem uma pessoa ao trabalho escravo, tal situação deve ser modificada. Cheguei a um posicionamento, olha aí, ó. Tal situação deve ser modificada. Para mim, é inaceitável ainda existir isso. Por isso que eu estou escrevendo que essa realidade deve ser modificada. Vocês podem colocar isso no texto de vocês, ok? Isso deve ser modificado, isso merece atenção, isso é inadmissível na contemporaneidade. Podem colocar, porque senão vocês não se posicionam e vocês têm que se posicionar. Então, vamos aí. Tal situação deve ser modificada, visto que vai de encontro aos direitos humanos. Lembrando que a expressão ir de encontro, né, é choque, ok? Tá? Dá para resumir, você pode só assim, ó. Tal situação deve ser modificada, pois representa um crime à dignidade humana. Condensou? Tudo bem? Então, o que foi que eu disse aí? Eu disse que existem diversas razões que explicam essa realidade. Se eu estou dizendo que existem diversas razões, eu tenho que descrever essas razões. Tá? E também eu posso refletir sobre isso, sobre o trabalho escravo. A Alice quer perguntar. Oi. Leila, seguinte. Oi. Nossa, está muito alto. Na primeira introdução, tu falou que eu tenho que falar nos outros parágrafos sobre a dificuldade de fiscalizar. Mas eu não vou poder comentar outro problema, ou tem que ser só esse que eu falei na introdução? Porque, Qual assim, outro problema que você queria comentar? não, eu estou dizendo... Outra dificuldade? Pode. Não, dificuldade de fiscalizar um país extenso e desigual. Isso. Pronto. Aí eu só vou poder comentar sobre essa dificuldade, não vou poder falar sobre outro. Você pode falar sobre outra coisa, mas no próximo parágrafo, certo? Tá bom. No segundo parágrafo do desenvolvimento. Porque, se você não falar logo dessa dificuldade, você acaba se perdendo no texto. Tá? E aí não fica coeso. Tá, Virna? Aqui 2 exemplos de introdução. Tá? Eu vou seguir os argumentos com este segundo parágrafo, tá? Das diversas razões e essa questão dos direitos humanos um pouquinho. Então, está aí as razões, ok? Ao exportar grande quantidade de alimentos, o país concentra muitas zonas de produção agrícola que não adotam técnicas avançadas e apresentam condições geográficas as quais dificultam a fiscalização,
como trechos da região norte com floresta densa. Então, aqui tem algumas causas. A questão da atividade econômica, a questão da produção agrícola não adotar técnicas avançadas e as condições geográficas. Todos esses fatores facilitam a existência do trabalho escravo. Tá? Vejam que não é só uma causa, não é só a falta de fiscalização. Por causa desses fatores, olha a retomada. Então, eu selecionei e organizei um argumento. Em cima deste argumento, em cima deste fato, eu vou fazer algumas considerações. Por causa desses fatores, muitos trabalhadores convivem em alojamentos precários, com péssima alimentação, maus tratos, além de não possuírem assistência médica, saneamento básico e água potável. Esse cenário não é exclusivo das áreas rurais. Lembram que aqui na introdução, olha aqui, ó, convivem nos cenários rurais e urbanos. Se eu estou dizendo que existe no cenário rural e urbano, eu tenho que mostrar ao longo do meu texto essa realidade, eu tenho que comprovar. Então, já falei do rural. Onde é que está no cenário urbano? Visto que são comuns os relatos de trabalhadores, os quais sofrem com as jornadas absurdas de trabalhos em frigoríficos avícolas e desenvolvem síndromes dolorosas musculoesqueléticas. Então, está aí um exemplo do cenário urbano. Não, fui eu. Eu quis trazer mas eu trouxe vários aspectos, várias causas, para que vocês possam ver que existem várias possibilidades de você desenvolver o texto. E aí, sabendo que só tem 30 linhas, mas se vocês quiserem colocar mais causas, refletirem mais sobre essa realidade, vocês podem pedir auxílio à galera da geografia, né? Que eles sabem muito mais sobre esse assunto. Obrigado. Boa tarde, boa tarde. Para quem não conhece, Leonardo Martins, da área de Geografia. Quando a Leila mandou esse texto para mim, eu fiquei assim, vixe, estava ótimo na hora que ela me mandou, está ótimo. Mas tinha muito detalhe assim que quando você colocar como exemplo, dá você colocar muitas características, principalmente a floresta amazônica, que é uma das áreas que está sendo mais devastada ultimamente. Devido ao quê? A produção da cana-de-açúcar. E se tu não sabe, a cana-de-açúcar tem uma grande produção da biomassa, devido à nossa energia, utilizada pelo ser humano. Chega no posto de gasolina, tu tem ou a gasolina ou tem também o etanol. Inclusive, foi até uma aula que eu comentei sobre isso com o pessoal, sobre o etanol. Então, falando sobre, caso você não tivesse tantos argumentos, você, além de falar de trabalho escravo, como a Leila começou, o próprio trabalho escravo tu já poderia citar a questão das longas jornadas de trabalho do cortador de cana. E também pelo fato do trabalho deles ganhar muito pouco. Jornada de trabalho de 12 horas por dia, onde tu corta 1 tonelada, ganha R$ 2,50. Espera aí, como é que é? A cada tonelada de cana-de-açúcar que tu corta, é R$ 2,50 que o cara vai ganhando. Ou seja, dá para você colocar num texto, no desenvolvimento, a contextualização, a questão do desenvolvimento da degradação da floresta amazônica, que está causado, vem sendo causado realmente por esse desenvolvimento das nossas principais exportações, cana, milho e a soja. Então, tu poderia citar também a agressão a alguns biomas brasileiros, no caso, o Cerrado, da região centro-oeste, então, no caso, a Amazônia, na região norte. E esses biomas estão sendo devastados por quê? Devido às nossas características de exportação. Tudo que é de melhor do nosso país, os melhores solos, as melhores colheitas, são para exportação. O que fica é o lixão, eu como lixo, não é isso. Não é que tu come lixo, mas o que fica no teu país foi o excedente. Tudo de melhor qualidade, tudo de melhor estrutura e condição é para exportação. Então, por questão de contextualização, caso alguns tópicos desses que a Leila comentou fosse difícil de você lembrar, ou fosse difícil de você colocar na sua própria redação, você poderia comentar assim, sobre a degradação ambiental da floresta amazônica, causada principalmente hoje pelos grandes plantios de cana-de-açúcar. Para que cana-de-açúcar? Indústria de cachaça, lógico, de açúcar e também etanol, que é um dos combustíveis no caso, renovável ou não renovável? Renovável. Matriz energética é um conteúdo que eu vou falar hoje
em geografia, de todas as matrizes, até estocamento, que a nossa presidente falou. Então, eu quero que vocês fiquem ligados. 2 questões hoje que eu vou tratar. Olha, o que é que vai ser, já passando para o professor, já. O que é que vai ser a temática da parte, tu tem que voltar, né? Da parte da atualidade, o que é que eu preciso saber para a atualidade? Eu preciso ir de joelho para Canindé, eu preciso ouvir o disco da Xuxa ao contrário, eu quero passar nesse vestibular, eu quero fazer tudo, eu passo nesse vestibular. Mas, cara, 2 temáticas de geografia e atualidade eu vou trazer hoje. Uma é infraestrutura e a outra é matriz energética, que, inclusive, nós temos aí, no caso, estocamento. Pronto, então isso que o Léo falou é outra perspectiva. Além de você se posicionar, fazer essa reflexão sobre as consequências ruins do trabalho escravo, dizer que é inadmissível, tá? Você poderia acrescentar essa questão do meio ambiente, que ele falou, a degradação do meio ambiente. E aqui também, outro elemento de repertório cultural que você pode colocar, certo? O que é que esta realidade do trabalho escravo me faz refletir? Essas situações, que situações? As que eu descrevi neste parágrafo, ok? Refletem a ausência do que o filósofo Augusto Comte caracterizou como altruísmo. O objetivo de produzir cada vez mais, característico de sociedades que adotam um sistema capitalista de produção, faz com que muitos produtores e empresários tratem de forma desumana os empregados, demonstrando claramente a ausência de preocupação com o bem-estar dos semelhantes. Diante dessa constatação, olha aí, eu retomo o meu ponto de vista. É inadmissível aceitar a continuidade de ações com fins de exploração econômica, mas que são contra a dignidade humana. Tudo bem? E aí você fecha. Vamos ver aí a proposta. Ah? Por isso, para retomar, para concluir, com o objetivo de modificar essa realidade, é necessário o quê? Que os órgãos fiscalizadores busquem moradores das regiões brasileiras com o intuito de torná-los ajudantes no processo de observação e de denúncia do trabalho escravo. Não é difícil fiscalizar, não é difícil chegar àquelas regiões de floresta densa ou outras regiões. Então, por que os órgãos não podem envolver os próprios moradores para fiscalizar, observar essas áreas de trabalho escravo e depois realizar a denúncia, já que os trabalhadores não podem fazer isso? Tá? Ah, Leila, mas aí eles vão correr risco de vida. Você não precisa adentrar nesses detalhes. Bom? É possível? É possível. Risco de vida. Os órgãos podem colocar segurança, certo? Para que a prática não aconteça novamente, conseguir prender o explorador, para que ele não volte a realizar essa prática do trabalho escravo, o que é que eu posso fazer? Aí você envolve o Poder Judiciário. Tá? Realize repressão ao crime com formas mais rígidas de punição. Que formas são essas? Tais como determinar a proibição temporária para exercer a profissão, seja de empresário ou de produtor, aos empregados culpados. Se lá no Código Penal já tem dizendo que é crime e a pessoa tem que ser presa, mas mesmo assim não adianta, então é importante o quê? Olhar para outras medidas de punição. Tá? E, por fim, você pode colocar aqui o governo, as ONGs e a sociedade, para quê? Para sensibilizar. E aí promover campanhas. Como o João Vitor falou das redes sociais, é importante você citar essa questão das redes sociais. Por quê? Porque é algo muito rápido hoje em dia. Então, é uma ótima forma de divulgação, certo? E o Enem gosta dessa parte das mídias sociais, tanto que já teve um tema de redação sobre isso. Okay? Para descrever esta realidade, alertando e sensibilizando a população de que se trata de um crime e não deve ser aceito em momento algum. Então, percebam que o ponto de vista ele é sempre retomado. Não deve ser aceito. Aqui, é inadmissível, certo? Que é o mesmo que tem lá no começo.
a situação deve ser modificada. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Professores vão dar continuidade. É uma felicidade imensa aqui, viu? Estar ao lado de vocês. Muito obrigada mesmo. E confiem em vocês, em tudo que vocês desenvolveram, estudaram ao longo desses anos. Neste ano de 2015, lá nas nossas salinhas do laboratório, confiem em vocês, não fiquem nervosos que vai dar tudo certo. Eu não ia tirar 1000. Virna, será... Ainda bem que ela não está com o microfone aí. Vamos lá, pessoal. Ó, chamando agora aqui o caçula do grupo, certo? Professor bem novinho, ele tem aí carinha de 15 aninhos. Professor, o volume aqui. Chega mais, professor Arthur. Pode chegar, pode chegar. Pessoal, isso é preconceito, isso é sacanagem, viu? Isso aí não se faz, não. Galera, boa tarde a vocês. Sou o professor Arthur Arcanjo, né? Já fui apresentado aqui. Alguns já somos alunos, já conhecem. E a gente vai ficar juntos aqui agora na... isso aí tu faz isso comigo, né? Por isso tu perguntou aqui que se era em fevereiro, né? Devia ter mentido. Enfim, pessoal, a gente vai trabalhar aqui um pouco de biologia com vocês. A gente selecionou algumas questões. E já para não perder muito tempo, já que tem muito professor ainda para falar, para tirar dúvida de vocês, para comentar algumas dicas, a gente vai começar logo. É só passar aqui, é? Cadê as minhas aí? E aí? Não, mas não precisa não. Botando aqui já é. Pronto, aí já tá bom, Galera, coloquem aí, ó, biologia, primeira questão, falando de carbono, colocaram? Para quem não sabe, eu também faço parte da obra Lumen, né? O pessoal que tá ajudando, pessoal ajudando aí também, exatamente. Alguém já fez despertar aqui? Vixe, vamos ver, é só a Larissa. Tu é o show, né? Tu é o Daniel Show, da Crisma, lembro de ti, tocou na minha Crisma. Lembro demais. Diego, Nazaré, o Shoa, a galera era bom. Pois é, fiz despertar em 2008, fiz o Seraf, né? Ano passado, praticamente. Mas, enfim, quem não crismou ainda pode crismar. Não, pode crismar, pode. Dá-se um jeito. Não pode voltar atrás, não pode crismar e desistir. Não pode, não. Mas, galera, vamos começar então. Vamos, já quebramos gelo aí, vamos começar. Quando a gente fala em ciências da natureza no Enem, principalmente na área da biologia, existem alguns temas que são cobrados com frequência maior. Quando você analisa a estatística desses eventos, desses temas, você sabe que tem bioquímica, que é um tema muito forte, você sabe que tem citologia, que também é um tema muito forte, mas o tema mais forte de todos, disparadamente, é o tema de ecologia. Ecologia que, dependendo do assunto, é cobrado na química, é cobrado na biologia, é cobrado na geografia, isso pode ser comentado com vocês. Quando a gente pega essa área da ecologia e trabalha essa área da ecologia, a gente vê que tem alguns subtemas mais importantes. Poluição, sempre cai. Se o Enem não falar de poluição, pelo menos em 2 questões, não é Enem, não pode ser Enem. Quando você pega a questão de energia, que cai também na geografia e cai também na ciência da natureza, também todo ano cai. Energia eólica, energia renovável, não renovável, limpa, isso daí todo ano cai. E mais especificamente para a área da ecologia, aquela questão de relações ecológicas e relações tróficas. São os 3 temas principais, então. Poluição associada à energia, relações tróficas e relações ecológicas. A gente vai fazer aqui uma questão associando essa parte logo da poluição. Vamos ver o que ela fala aí, ó. O químico norte-americano Charles David Keeling dedicou sua vida profissional à medição dos níveis de gás carbônico no ambiente, iniciada em 1954, ajudando a implantar, anos depois, um sistema de monitoramento da concentração desse gás em todo o planeta. A representação gráfica desses resultados é conhecida como curva de Keeling, em homenagem ao trabalho perseverante do cientista. Galera,
quando você olha um gráfico, quando você pega um gráfico, a primeira coisa que você vai fazer é olhar os eixos desse gráfico, é olhar as características, é identificar o que esse gráfico está querendo te dizer. Quando você pega esse gráfico aqui, ó, no eixo Y, nós temos partes por milhão. Nós temos, portanto, a concentração de gás carbônico na atmosfera. E aqui, ó, no eixo X, a gente tem um tempo. Se a gente olhar de 1960 a 2010, a concentração de gás carbônico ela aumentou ou diminuiu? A concentração de gás carbônico aumentou. Isso é necessariamente ruim? Depende da sua visão. Isso é necessariamente bom? Também depende da sua visão. O gás carbônico ele é um gás relacionado com o efeito estufa. E o efeito estufa é ruim? Não. O efeito estufa é causado pelo homem? Também não. O efeito estufa também não é causado pelo homem, ele não é ruim, ele não provoca mudança climática, ele não destrói biodiversidade, ele não reduz a vida num planeta, não tem nada disso. O efeito estufa é um processo normal, natural de aquecimento do planeta. Olha o que é que a gente tem. Vamos supor que aqui, ó, nós temos o solo do nosso planeta. Aqui nós temos a atmosfera do nosso planeta e aqui a gente vai ter o Sol. Obviamente, quem aquece o nosso planeta é o Sol, mas não é qualquer radiação, é a radiação infravermelha. Esse raio infravermelho, ele vem aqui, ó, do Sol, ele toca a superfície do solo, e ao tocar a superfície do solo, ele promove um certo aquecimento. Então, a primeira parte do planeta que se aquece é o solo, e vai aquecendo o resto da atmosfera, né? Esse raio infravermelho, então, depois que toca no solo, reflete, e a tendência é que ele retorne agora para a atmosfera. É que ele retorne, na verdade, para o espaço. Mas, na nossa atmosfera, existe uma camada de gases, que são os gases do efeito estufa, ou gases estufa. O que que acontece? Quando esse raio infravermelho, ele toca nesse gás estufa, ele volta para o solo, aquece o solo mais uma vez, reflete, bate no gás estufa, volta para o solo, reflete, bate no gás estufa e volta para o solo. Isso é o efeito estufa. Esse é o processo de efeito estufa. É a retenção da radiação infravermelha na atmosfera do planeta. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Isso é excelente. A gente mantém a temperatura do nosso planeta estável, teoricamente, graças a esse fenômeno. Se isso daí não ocorresse, se isso daí não acontecesse, a temperatura média do planeta, ela giraria em torno de 2 graus Celsius. Isso impediria a vida? Não, mas limitaria. Limitaria na diversidade, limitaria na complexidade. Então, a gente depende disso daqui. E quais são os principais gases desse efeito estufa, então? O principal gás do efeito estufa é o gás carbônico, é o mais importante. Mas, além do gás carbônico, o gás metano é muito importante também. O vapor d'água, apesar de não ser um gás, né? O vapor não é gás não, né? Pessoal da Química e Física aí? Não, não é gás. Então, apesar de não ser um gás, ele funciona como agente do efeito estufa e você tem vários outros gases. Teoricamente, qualquer gás com 3 átomos na sua molécula ou mais, ele pode ser um gás potencial do efeito estufa. Agora, por que que o gás carbônico é considerado vilão? Por que que o gás carbônico ele sempre é considerado vilão? Isso tem a ver com história. Qual é a relação? Como é? Pois não. E aí? Tem a ver com história, tem a ver com cadeia carbônica, pois não, professor? Eu não sei não. Não pergunta fora do que a gente combinou, não, senão eu não vou saber responder. É dentro do que a gente combinou, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Esses raios vindos do Sol, né, que dá origem ao efeito estufa, são os raios infravermelhos ou ultravioleta? Qual é a diferença entre o infravermelho e o ultravioleta? Só para tirar aqui a dúvida da galera. Você tem radiação em vários espectros, né? O pessoal da física ele até trabalha mais, comprimento de onda, frequência, aquela coisa toda. Você tem raio na frequência do infravermelho e você tem raio na frequência do ultravioleta também. O que aquece o planeta é o raio na frequência do infravermelho. Esse raio ultravioleta ele também chega no planeta. Só que esse raio ultravioleta ele é barrado em 80% do que chega na camada de ozônio. É mais ou menos isso daí que é barrado, é a média. Cerca de 20% do total passa da camada de ozônio. Aí essa radiação infravermelha, ela está relacionada com mutação na pele, ela está relacionada com índice de câncer de pele e com outros problemas na pele geralmente, né? Mas também é boa, porque se não tivesse a radiação ultravioleta, UVA, UVB, UVC também, a gente não teria como transformar a provitamina D em vitamina D. Então, é algo bom, só não pode ser em excesso, né? É a diferença. Infravermelha está relacionado com aquecimento, a ultravioleta, não. Tudo bem? Pois não.
O infravermelho tem a frequência maior, o infravermelho aí. Aqui é da galera da física. Na verdade, o infravermelho, assim, as ondas de ultravioleta, né, que possuem maior frequência, Voz bonita, elas né, não? têm como elas têm maior frequência, o comprimento de onda delas é menor. menor. E aí, no caso, elas entram na atmosfera, ali tocam no solo, fazem a conversão para o infravermelho, certo? Porque elas vêm carregando energia, né? A gente sabe que onda carrega energia. Essa energia convertida em calor vai ser refletida na faixa do infravermelho, que, para a atmosfera, ela se torna opaca. E aí ela retém, que é o que ele chamou, no caso, de efeito estufa, que, no caso, é uma coisa boa, como ele falou. A gente precisa do efeito estufa, senão a temperatura do planeta seria realmente bem fria. Só que o problema é o agravamento ocasionado por esses gases estufa em excesso. Exatamente isso. Tranquilo? Então, mas vamos voltar para a questão, vamos voltar para a pergunta inicial. Tem algum comentário? Não, Por eu ia favor? perguntar para o Andrew aqui, com relação... Seria a mesma sensação que eu tenho quando eu, meio-dia, eu estou saindo, eu vou entrar num carro, e aquele sol que entrou pelo vidro não consegue mais sair. É a mesma sensação? É, como se fosse uma estufa. A própria estufa acontece dessa maneira. Ele entra, no caso, na forma de ultravioleta. Na hora de sair, ele vai sair na forma de infravermelho. E o vidro funciona como transparente na entrada do ultravioleta e opaco na saída do infravermelho. Obrigado, lindo. Pois não. Eu vou dar aula de novo, é só tirar dúvida aqui, professor. Não, não Pois é dúvida não, dá pra Tchutchu. falar nada, não, É só eu- para lembrar, não sei se a galera lembra, mas essa semana eu comentei Só pra fazer aqui exatamente a palhaçada. com relação à temperatura no carro meio-dia. Eu comentei em sala, e até teve um pessoal que riu, que já aconteceu, né, isso, eu comentei em sala de aula, de criança, já que o pai tem um cronograma, entra de férias, alguma coisa desse tipo, a criança está de férias, esquecer a criança dentro do carro e a criança morrer queimada. Isso por causa do efeito estufa. Eu vou fazer isso com vocês. Inclusive, cachorro, só bom aproveitando, demais. se você fizer isso em Sobral, cara, é um negócio assim, tu é doido, bicho, tem nem condição não. Tem condição Não precisa nem ser meio-dia, não, né? 9 Não, da qualquer manhã. horário, parceiro. 10 horas da noite. Inclusive as aves lá, viu? Interessante pro pessoal da biologia, elas voam com asa só, que a outra é se abanando, né? Um negócio assim. Vai lá, deixa o professor dar aula agora, mas pode perguntar. Lá é bom, lá é bom. Vem pra cá, Nilton, vem pra cá. Mas enfim, galera, bora voltar. É bom. Então, vamos voltar para aquela questão. É bom. Você tem aquela questão do gás carbônico. Eita, levar a queda aqui é feio. Galera, tem a questão do gás carbônico. Por que ele é o grande vilão? É a história. Decomposição, não. Dos dinossauros. Vamos pro dinossauro. O que tem um dinossauro aí? Quando eles morreram, eles eram gente boa, não era não? Que eles iam me comer Deram se não? tivesse. Que nada. Você é uma pessoa ruim por comer galinha? Não é pessoa ruim porque come galinha, não é não? Uma amiga minha disse que Não. Não, é nada. É nada. Isso é a história do povo. Qual o gás utilizado nas câmaras? Era o gás cianeto. Né? Era o gás cianeto. Pode ser monóxido também, né? Mais atual, tal, mata do mesmo jeito, mas enfim, né? A galera usava mais o cianeto. Galera, a questão histórica envolvida com o gás carbônico é a Revolução Industrial. Olha aí. Ah, mas não falou mesmo que nada. Não falou. Olha aí, falou aí, né? É, eu escutei. Tinha um chocolate aqui, ó, uma coisa aqui do Ceará, inclusive, aqui um brinde. Ou não, né? Pois é. Então, o que tem a ver essa questão da